Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Literária. Hoje nosso tema é um verdadeiro encontro entre literatura e dramaturgia. O tema é adaptação de livros para o audiovisual. Vamos mergulhar no fascinante processo de transformar palavras em imagens, páginas em cenas e personagens em rostos que se eternizam na memória do público. E para a nossa conversa, eu tenho a alegria de receber hoje aqui o Luiz Sobrinho, que é psicólogo clínico, professor universitário e um grande apaixonado por dramaturgia. Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Voz Literária. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo convite, pelo material que eu trouxe, dá para realmente perceber o quanto esse assunto me fascina. Verdade. E, gente, antes da gente começar a conversa, eu quero agradecer inicialmente ao Colégio de Curso Gauss, né, que é o colégio que patrocina aqui o podcast Voz Literária, agradecer pelo apoio e por ser um colégio aí que tanto fomenta a literatura aqui na nossa cidade e região. Mais uma vez, obrigado, Colégio de Curso Gauss. E também quero te pedir, você que chegou até aqui nesse vídeo, já de cara eu te peço para você curtir e compartilhar com mais alguém, porque se você for olhar aí todos os nossos episódios, você que nos conhece já há bastante tempo, conhece o conteúdo, que a gente conversa aqui sobre livros, sobre escrita, então já compartilha, que eu tenho certeza que outras pessoas vão gostar também desse conteúdo, tá? E Luiz, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Como a gente vai falar de adaptações, né? E você é um psicólogo, né? Psicólogo clínico, professor Sim. Universitário, uma pessoa aí conhecedora do comportamento humano, né? E também tem esse interesse pela dramaturgia, né? Pela teledramaturgia. Eu queria saber de você o que define uma boa adaptação para você. Então, essa questão da adaptação ela é bem interessante porque quando você vai criar algo para o audiovisual, é um processo de estudo, de pesquisa, mas aquilo ali é muito seu, né? Você, enquanto roteirista, traduz a sua identidade para aquele processo. E na adaptação, você tem que mergulhar no universo de uma outra pessoa. Né? Como a gente vai falar aqui de algumas novelas, no caso da novela Tieta, por exemplo, o Agnaldo teve que mergulhar no universo de Jorge Amado. Sim. Então, uma boa adaptação, eu diria, é aquela que transmite para o audiovisual a essência do seu autor original. E esse é um grande desafio para quem está ali à frente dos trabalhos. E agora, na verdade, eu esqueci de fazer uma pergunta inicial, que era de onde surgiu o seu interesse, né? Uma vez que você é psicólogo clínico e você tem essa paixão, você trouxe aqui vários livros que vai apresentar aí para o pessoal. De onde veio essa paixão? Como é que é seus estudos em relação a esse tema? Antes do psicólogo clínico, já existia o apaixonado por dramaturgia. Isso vem muito da minha infância, porque eu cresci assistindo, né, TV, assistia com minha mãe, com minha avó, e aquilo ali me fascinava. E esse autor específico, Agnaldo, é um autor que está presente na minha memória afetiva, porque na época passava uma novela chamada Indomada, e era uma novela que misturava realismo fantástico com melodrama. Lá tinha um Cadeirudo, que era um personagem que mexia com o imaginário. E eu comecei a me interessar por aquilo ali. E à medida que eu fui crescendo, eu ficava, mas como é que é feito isso? E quando começa o processo de modernização da internet, eu reencontro o Agnaldo num blog que ele tinha, lá no Bloglog em 2007, quando ele escrevia Duas Caras, e ele publicava muita coisa do que ele escrevia. E aí surge o meu primeiro contato com o que está por trás das peças dramatúrgicas, que é onde nasce tudo. Os roteiros. E como que, falando em roteiro aí, quando que um roteiro ele consegue preservar a essência de uma obra literária, né? Porque, como você falou, né, o desafio é entrar no mundo ali do escritor, né? Da forma como o escritor escreveu, e você vai trazer isso para o audiovisual. Quando que você acha que o roteiro consegue realmente preservar essa essência? Quando os elementos principais da obra estão presentes. Porque é preciso a gente levar em consideração o seguinte: quando você vai fazer uma adaptação, ela pode ser para filme, ela pode ser para teatro, ela pode ser para seriado, pode ser para novela. No filme, por ser um espaço de tempo mais curto,
né? 2 horas de filme, 2 horas e meia, as possibilidades são mais limitadas, ou seja, existe a possibilidade de você ser mais fiel à obra. Agora, quando a gente fala de uma novela, por exemplo, como a novela Tieta, a novela Escrava Isaura, Porto dos Milagres, foi outra novela de Aguinaldo Silva que trazia 2 livros de Jorge Amado, sim, são 180, 200 capítulos. Então, o universo do autor está ali, do autor oficial, mas a gente não tem história suficiente para alimentar esses 200 capítulos, 180, 160. Então, o desafio é manter esse universo, ou seja, manter o universo traduzido de Jorge Amado, com os elementos todos, mas de uma forma que o telespectador ele não se sinta distante da história. E isso é um desafio e você tem que ser muito bom no que você faz, senão você não dá conta. Verdade. E você acredita que, assim, que toda obra literária, qualquer obra literária pode ser adaptável, assim? Ou tem algumas que você acredita que não tem como adaptar? Como é que você vê isso? Eu penso que depende muito do formato. Porque, por exemplo, quando é um espaço mais fechado, um cinema, por exemplo, como eu disse, ali você tem 120 laudas de roteiro, que equivale a uma página, equivale a 1 minuto. Você consegue adaptar, às vezes não dá para traduzir tudo em páginas, né? Você tem que reduzir algumas questões, mas você mantém. E quando é novela, você tem que pensar nessa possibilidade. Tá, o universo do autor é esse, a história da trama central é essa, mas como é que eu vou conduzir essa história sem perder essa essência? Então, o roteirista ele deve ter essa expertise. E aí entra a questão da fase da pesquisa, de você se aprofundar no perfil dos personagens, questões que sejam verossímeis também, ou seja, pode ser que na história original eu não tenha determinado acontecimento, mas faz sentido com o perfil de Jorge Amado, por exemplo? Certo. Aí eu trago Game of Thrones, que é uma série que surgiu a partir dos livros da saga. Quem assistiu a série até o final se decepcionou, porque chegou um ponto que os livros não tinham sido lançados para finalizar a história, os roteiristas, e aí as pessoas falam, tá, mas esse final aqui não tem nada a ver com o que eu li. Então, esse é o cuidado que o roteirista precisa ter. Entendi. E agora falando aqui um pouquinho de Aguinaldo Silva, né, que você já citou aí várias vezes, que é um nome assim incontornável, né, quando a gente pensa aí nas grandes adaptações da literatura brasileira para a televisão, né? Ele soube traduzir o Brasil profundo com todos os seus exageros, paixões e contradições. E aí vamos começar falando um pouquinho de Tieta, né? Sim. Que é uma adaptação ali do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. Na sua visão, o que fez dessa novela um marco tão importante assim na teledramaturgia brasileira? A história de Tieta, ela é bem interessante. Eu estava revendo uma entrevista do Aguinaldo antes de vir, e ele fala o seguinte: eu estava de férias de Vale Tudo, né, que muitas pessoas acham que Vale Tudo foi só de Gilberto Braga, mas não, ele, Aguinaldo e Leonor Bazeres, foi uma outra roteirista já falecida, participaram da criação. Então Aguinaldo fala, eu estava de férias de Vale Tudo, e aí o Daniel Filho me liga, você vai escrever a próxima novela das 8. E aí ele fala o seguinte, tá ok, né? E ele falou, vai ser Tieta, ele tá certo. Quando é que eu tenho que entregar os primeiros capítulos? Ele daqui a 2 meses. Aí, como assim? Não tinha uma novela da Glória Pérez na fila? Aí ele, não, a novela foi remanejada para o horário das 18. Ou seja, se vira. Aí ele correu para a livraria, leu, escreveu, né, a sinopse, que ele fala que foi uma sinopse só bem curtinha, nada próximo a essas 80, 100 páginas que a gente tem aqui. E 2 meses depois ele já estava com os 12 capítulos prontos. Nisso ele fala o seguinte, a correria da produção foi tão grande que não tínhamos cenários, não tínhamos cidade cenográfica, as cenas eram plano fechado, né? E por que a novela fez sucesso? Ele fala o seguinte, talvez se Tieta fosse gravada hoje, muitos temas seriam canceláveis. Com certeza. Então, ele fala que é algo que está presente no imaginário popular. E ele, por ser nordestino, ele é nordestino de Carpina, no Pernambuco, ele soube mergulhar no universo do Jorge Amado e traduziu aquilo, né, para muitas
coisas que ele também viveu. Ele também misturou com algumas pitadas de realismo fantástico e conseguiu ali trazer essa identidade cultural para o povo brasileiro. E tem uma outra curiosidade. Antes de Tieta, ele tinha escrito Roque Santeiro. Só que o Roque Santeiro tem uma grande curiosidade, né? O Dias Gomes escreveu a primeira versão de Roque Santeiro. Se eu não me engano, foi censurada pela ditadura. E quando acabou o regime, ele não quis reescrever. Certo. E aí o Aguinaldo começou, né, deu seguimento a pedido da Globo. E a novela foi um estupendo sucesso. Sim. E quando chegou nos capítulos finais, o Dias Gomes fala: não, eu quero escrever o final da novela. Aí ele disse que fala assim: com Tieta eu quis mostrar para o público que o universo de Roque Santeiro ele era meu. Fui eu que escrevi. Era uma novela criada pelo Dias Gomes, mas que eu escrevi e imprimi a minha marca. Então, Tieta também é a prova disso. Entendi. E como você acha que ele conseguiu, assim, equilibrar esse melodrama com a crítica social que aparece muito nos livros, né, de Jorge Amado ali? Jorge Amado tem esse elemento também nos livros dele. Você acha que ele consegue fazer isso também nas novelas? Como é que você percebe Aí isso? ele vem para um ponto interessante que ele fala que o roteirista, o novelista, todo mundo que deseja trabalhar com audiovisual deve conhecer as técnicas, né? O que são as técnicas? Quando você vai estruturar um roteiro, você precisa conhecer os ganchos, né? Mexer com a expectativa do público, mexer com o emocional do público. Então, trabalhar mesmo o psicológico do público para ficar preso, interessado por aquela história. Então, o melodrama ele vem nesse sentido. A crítica social está ali presente na cidade de Santana do Agreste, mas era um retrato do Brasil. E ainda hoje, quando Tieta é reprisada, ela ainda é sucesso. Verdade. Porque as pessoas se identificam. Né? E o que caracteriza, assim, a gente está falando aqui nesse termo, né, melodrama, quais as principais características, assim? Então, o melodrama está muito associado à questão do ser humano, né? As nossas emoções, o sofrimento emocional, a paixão, a raiva, o bom, o mal, a luta de um contra o outro. E também tem aquela questão da humanidade, que a gente vai perceber que hoje os melodramas, os personagens, eles estão mais humanos. Aí a gente vai trazer uma novela que o Aguinaldo tá com ela no ar agora, que é As Três Graças. A personagem principal vai estar envolvida num roubo, né? Meio que um Robin Hood. Mas o que esse roubo é motivado? Por conta de um esquema, né, de corrupção, onde há medicamentos falsos distribuídos para a população. Então ela vai roubar uma peça muito valiosa para dar medicamento de verdade para as pessoas que estão morrendo. Então a gente tem uma protagonista humana, né, e isso é bem interessante. E as novelas, elas têm algumas características, assim, né, específicas que as novelas que a gente está falando, que é essa questão dos ganchos que você falou, né, de trazer aquela questão de expectativa para quem está assistindo. Isso é bem característico de alguns livros também. Se você pegar algus livros clássicos dos autores que eles escreviam, principalmente em folhetins, né, naquela época, muitos viviam disso, né, então, assim, a pessoa tinha que ter a expectativa do próximo folhetim para poder comprar. Então, eles sempre... Ali no final você fica assim, nossa, eu quero saber mais, né? Então a novela tem essa característica muito forte. A novela, a série. A série também. A série, a expectativa da gente sempre é a próxima temporada. Agora a novela eu acho que é algo que é grande, né? Tipo assim, eles conseguem... Dentro de, que você falou, não sei quantos capítulos em média tem uma novela? Hoje tem novela de 179. Hoje estão menores, antigamente 160. Era maior? Hoje, antigamente, era maior, já né? Teve novela até de 300 capítulos. Olha aí. Imagine você manter ali a curiosidade, né? Isso. Do espectador. Isso é incrível. Uma outra adaptação também é Porto dos Milagres, né? Que você também citou, também inspirada em 2 livros aí, de Jorge Amado, que é Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, é isso? Isso, A Descoberta, né, da América pelos Turcos. E quais elementos desse melodrama aí aparecem nessa novela Porto dos Milagres que você pode... Então, em Porto dos Milagres também é uma novela que faz parte do meu imaginário. Eu lembro que tinha a vilã lá, que era interpretada pela Cássia Kiss. Ela envenenava as pessoas com um anel que ela tinha
né? Então tem essa questão da megera, tem essa questão do bem e do mal, do bem aí, e do né? mal, mas a gente vê uma crítica social bem presente, né? A gente vê lá os políticos corruptos, mas a gente tem uma figura de grande apelo popular, que era o personagem do Marcos Palmeira, que vem para representar a força da população. E temos os envolvimentos românticos, né? As tramas paralelas, que eu diria que os envolvimentos românticos também são a base do melodrama, né? Uma boa novela precisa ter um bom casal ali para você torcer, para você se interessar, para saber como é que vai ser o desfecho. Então a gente percebe muito isso. Eu lembro que eu já ouvi falar, agora não, era para eu ter pesquisado a respeito, acabou que eu não pesquisei, sobre a questão de Jorge Amado em relação a essas adaptações. Eu já ouvi falar que ele não gostava, né, de algumas coisas. Queria que se você puder falar sobre isso. Tem uma curiosidade interessante que ele fala da Tieta. Tieta foi interpretada na TV por Beth Faria. Né? Aí o Agnaldo fala o seguinte na entrevista que ele dá. Em algum lugar em Paris, a Beth Faria encontrou o Jorge Amado, comentou sobre o fascínio que ela tinha pela obra. E o Jorge Amado fala, olha, se um dia a obra for adaptada para a televisão, quem vai viver Tieta é você. E a Beth Faria consegue os direitos do livro Tieta. Né? Então, quando Tieta foi ao ar, ela já foi para a Globo com o propósito de ser vivida por Beth Faria. E o Agnaldo fala que o Jorge Amado ele era bem aberto a essa questão. Por quê? Porque ele manteve o universo do Jorge Amado. Tá, então, isso foi um fato bem interessante que eu falei, olha só. E sobre você enquanto psicólogo agora, essa questão de construção, né, que a gente falou assim, do bem e do mal, o melodrama também tem essa capacidade de construir esses arquétipos, né, de vilão, de mocinho. Isso. Como é que isso acontece assim? O que o Agnaldo nos fala e o que outros roteiristas nos falam? Eles falam o seguinte, o Agnaldo principalmente, não tem uma forma de bolo. Ele fala, se você quer ser escritor, você tem que viver. Aí ele cita alguns exemplos. A Maria do Carmo, Senhora do Destino, Maria do Carmo Ferreira da Silva, ele fala, é minha mãe. A dona Maria do Carmo que chegava varada de fome, que marmota é essa? A Griselda, de Fina Estampa, ele fala, conheci a Griselda no Rio de Janeiro, no final da década de 70, era um pereirão, era uma mulher que fazia tudo, e depois, 30 anos depois, se tornou uma novela, As Três Graças. Ele fala que visitou um posto de saúde e viu a fila de jovens, 15, 16 anos, gravidez na adolescência. Então ele fala, o roteirista deve ser uma pessoa que vive e que observa e que sente as coisas. Porque nesse processo do sentir você consegue compreender e trazer para os papéis. Né? Aí o Giovanni Prota, por exemplo, que é um personagem de Senhora do Destino, o bicheiro, o Agnaldo já foi jornalista. Lá na década de 70 ele foi preso na ditadura, então quando ele traz lá em Senhora do Destino aquela cena da prisão do jornalista Disseu e da Maria do Carmo, ele fala ali, aquela cena eu vivi. Então muitos personagens viveram com ele e ele traz para as telas. Ele traz da vivência, né, das coisas que ele viveu. Então uma coisa eu enquanto psicólogo, o personagem pode ter um perfil narcisista, manipulador, mas outra coisa é você conviver com isso e trazer, né, para suas obras. Isso eu acho que é mais marcante. Nossa, interessante. Eu tô lendo um livro agora, chama Escrever Ficção, né? E aí eu tava justamente na parte que ele tava falando sobre construção de personagens, né? Aí ele fala dessa importância, a importância dessa análise natural da gente em relação às pessoas, né? Do comportamento das pessoas, você verificar. Porque na maioria das vezes é isso que o escritor vai trazer para sua obra, aquilo que ele viveu. É claro que ele vai trazer sempre alguns elementos ali que vai destacar aquele personagem dos outros, porque você pode colocar características muito caricatas, né, às vezes, e aqueles elementos, de certa forma, contraditórios ali na personagem, que vai trazer, de certa forma, a pessoa vai ler e falar, nossa, isso aqui é único, eu quero ler mais sobre essa pessoa, né, personagens marcantes, né. Exatamente. Então, interessante, né, pega da vida, realmente. Coisas se você ler uma sinopse dessa, aqui você vai ver muitas coisas
que são comuns ao cotidiano, né? Aqui na sinopse de Duas Caras ele fala do surgimento da favela da Portelinha, né? Na sinopse ainda se chamava Mangueirinha. E aí ele traz os elementos que estão presentes no imaginário da população que as pessoas vivem. Aí a técnica entra onde? É traduzir as imagens, é traduzir, estruturar os ganchos, o clímax da história, né? O fechamento. Então isso é técnica, mas a questão humana, se não estiver presente, fica algo meramente artificial. Verdade. E isso aí que você trouxe pra gente, você disse que são as sinopses, Isso. né? Mostra aí pro pessoal. Então a gente tem aqui algumas, né? Essa sinopse da novela Duas Caras, que foi ao ar em 2007. É uma sinopse bem interessante porque ela traz aqui... Deixa eu ver se eu acho uma página aqui. Ela traz os próprios personagens narrando suas histórias. Não é uma sinopse escrita em terceira pessoa. E, deixa eu ver aqui, a gente tem a parte do perfil dos personagens, né? Que vai descrever. Aqui a gente tem a Maria Paula, né? Que era a protagonista na época. Então, uma mulher de 18 anos no passado, 28 anos no presente, todas as características dos personagens. E aqui a gente tem da novela Império, né? Novela Império, que na época ela ainda se chamava Falso Brilhante. Então aqui a gente tem, né, essa cena aqui da capa, uma cena bem emblemática, que é onde começa a história da novela. Aí a gente tem aqui o início, né, como se fosse um recorte jornalístico. Verdade. Como ele é um jornalista apresentado, ele escreveu dessa forma. E a gente tem alguns livros, né? Esse livro aqui, do Doc Comparato, da criação ao roteiro. Doc também é um roteirista brasileiro bem famoso. Ele faz um manual onde ele traz toda essa questão das técnicas, né? Então ele vai falar do plot twist, ele vai falar da storyline, que é a espinha dorsal da história, vai falar dessa questão dos arquétipos, mas vai falar também de você viver, de você sentir, de você traduzir a emoção para as páginas. E a gente tem alguns livros aqui do Aguinaldo. Esse livro aqui, 98 Tiros de Audiência, ele vai contar a história de uma protagonista que é assassinada no meio da novela. A novela estava sendo um fracasso. E aí, quando ocorre o assassinato dela, as coisas mudam, né? Porque as pessoas ficam querendo saber como vai acontecer a história. E ele segue o mesmo esquema da sinopse de Duas Caras. Em primeira pessoa. Entendi. Né? Então, a gente tem mais um livro aqui dele, Prenda Giovanni Prota, personagem Senhora do Destino, Sim. que já existia desde a década de 80. Foi um livro que ele publicou como O Homem que Comprou o Rio, se eu não me engano. Então, são histórias bem interessantes. E essa foi uma coleção da Globo, que na época eu ganhei no sorteio no blog dele, que eu era comentarista, que até o autógrafo dele aqui, que traz uma série de entrevistas dos autores que eram figurões na época. Alguns já estão aposentados, né? Tem até a entrevista do Manuel Carlos aqui, Gilberto Braga, que já faleceu. Os grandes mesmo, né? Carlos Lombardi, que a Globo desperdiçou ele, mandou embora, mas eu queria que ele voltasse. Então a gente tem aqui bons materiais para estudo. Muito bom. Né? E agora, Luiz, voltando aqui um pouquinho mais no tempo, a gente vai encontrar assim, adaptações de clássicos que marcaram gerações assim, lá atrás, como por exemplo Escrava Isaura, né? Que é baseada no romance de Bernardo Guimarães. Exatamente. E essa obra, o que, na sua opinião, tornou essa obra assim, adaptável e atemporal, né? Porque um clássico também ele já é atemporal por si só, né? Isso. É curioso que Escrava Isaura ela tem a versão da Globo e tem a versão que foi reescrita pelo Tiago Santiago na Record. Né? O que é que tornou esse clássico atemporal? Mais uma vez, a visão do autor. Ela foi adaptada por Gilberto Braga, no final da década de 70, se eu não me engano. E se você pegar o romance, a Escrava Isaura, ele é bem pequenininho. Né? Mas o que é que o Gilberto fez? Ele leu o romance, ele compreendeu a essência daquele romance,
percebeu que ele era uma adaptação livre, ou seja, ele poderia inserir novos elementos, ele poderia trazer novos aspectos para aquele universo, mas mantendo a identidade da história. E vem aquela questão da identificação popular, ou seja, as pessoas acreditaram naquela história. Sim. Né? Aí entra o papel da produção, dos atores, o texto, que é fundamental, e toda a carpintaria da dramaturgia, né? Que é uma obra bem... E a adaptação, a primeira foi de 1976, né? E teve um impacto social fortíssimo, assim. Exatamente. Teve uma aceitação, né, que mobilizou o país, assim, em torno... E 76 é tempo, viu, gente? Não tinha... Aí a gente tem outras adaptações, como, por exemplo, tem Sim a Moça, que é do Benedito Rui Barbosa, que também, né, o Benedito, ele é um autor que fala muito do universo rural. Então ele também conseguiu manter esse olhar, traduzir essa essência. Ele fala da questão da abolição da escravatura, tem a questão do movimento abolicionista, os republicanos. Então, essa Sim a Moça, você lembra de que ano que foi? Você lembra? Olha, a segunda versão foi de 2004, a primeira foi de entre 70 e 80, eu não lembro. Antiga também, né? Meio... Isso, antiga também. Então também uma adaptação que teve grande identificação do público. Entendi. Mas eu estava aqui pensando, né? Porque em 76, né? Uma grande aceitação do público, mas eu acredito que a maioria do público também não leu as obras originais, né? Eu acho que geralmente as pessoas têm críticas maiores quando lê, né? Quando lê a obra. A minha percepção, pelo menos, e quando a gente lê um livro, que a gente vai para qualquer tipo de adaptação, você fica sempre, ixi, isso não é assim. Ixi, mudou tal coisa. Ainda mais quando você tem um apego, né? Muito grande pelo livro. Isso aconteceu comigo em Game of Thrones, que eu li. Porque Game of Thrones, se você pegar, é desse tamanho, assim, cada volume. E cada temporada tinha só 10 episódios. Né? Aí eu falava... Aqui. Aí quando começou a não seguir mais os livros, porque não tinha mais livro, até hoje o autor não lançou o final, eu não sei se ele vai lançar ainda. Nossa, eu acho que isso foi um erro aí, viu, que eles fizeram, porque tipo assim, como é que você começa uma série, não tem um livro por completo, e eles você começa a série vender, e aí... Né? Mas assim, quando é uma novela, por exemplo, é mais justificável, né? Você compreende. Se você for ver a adaptação de Vale Tudo, quem viu a primeira versão e quem viu a segunda tem sérias críticas, né? Então, quando você vê a primeira, quando você lê, você compreende, se você tem essa expertise de olhar a linguagem, o estilo, né? Se é uma novela, se é uma série, se é um filme, você pode ter uma crítica mais contundente. Né? Senão você fica ali só nos achismos. E para cada, eu acredito que para cada... forma desse, se é uma novela, se é uma série, se é um filme, o olhar tem que ser diferente, né? Também, o estilo assim da adaptação né, tem que ser diferente. E agora vamos falar, não podemos deixar de falar, na verdade, de Ariano Suassuna, né? Com O Alto da Compadecida e A Pedra do Reino. Essas obras são obras, assim, maravilhosas de Ariano, não tem o que falar, né? Como você vê o desafio de adaptá-las sem perder ali o lirismo, o humor característico, né? Que Suassuna tem essa parte de humor. Vem um desafio muito grande, porque assim, alguns amigos meus que assistiram a continuação do Alto da Compadecida, nem fala. Eles falam, olha, não tem a mesma coisa. Então, qual é a leitura que a gente pode fazer disso aí, né? Então, a gente tem ali a primeira versão, né, do Alto da Compadecida, que é sucesso. O texto do Alto da Compadecida era uma peça de teatro. Inclusive eu li, eu achei bem interessante, porque os elementos todos estão ali. Agora, quando você parte para escrever uma continuação, se você não se apropriar do universo, se você não fazer uma boa leitura, se você não fazer o questionamento, tá, mas espera aí, o Ariano escreveria isso aqui, aí vira uma caricatura, como você fala no início. E talvez nem vale a pena, né, a gente mexer. Aí as obras do Ariano também são um retrato da nossa sociedade. O Ariano nordestino, ele tem opiniões bem marcantes, bem contundentes sobre a nossa sociedade. E o humor dele é bem peculiar, bem particular. Então,
é uma coisa dele, né? Uma identidade dele, e aquilo gera identificação. Quando a gente vê um João Grilo, quando a gente vê ali o Chicó, quando a gente vê o João Grilo diante da Compadecida justificando muitas de suas ações, quantos de nós já não fizemos essa crítica social? Então, é algo bem particular dele, né? E o Auto da Compadecida eu acho que é uma das adaptações, assim, pelo menos do cinema nacional, que eu acho que é uma das mais queridas, assim, o primeiro filme, né? Isso. É um filme, assim, que todo mundo com quem eu converso, você fala o Auto da Compadecida, todo mundo é apaixonado. E é um filme, assim, que... Foi assim. Que, assim, as pessoas, a gente assiste várias vezes e ri da mesma forma e quer assistir de novo. É um filme que você não se cansa de assistir, o primeiro, né? Aí, tanto é que no segundo... Eu mesmo, meu esposo também é apaixonado pelo primeiro. A gente ficou, aí vamos assistir mesmo. A gente ficou assim, né? Vai valer a pena. Vai valer. Aí assistiu assim. Aí no final a gente não teve aquela coisa assim. Que eu acho que é aquilo que você falou, né? Será que ele escreveria isso? Será que seria dessa forma, né? Essa coisa toda ficou. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora falando aqui, né? Caminhando aqui para o final, você, enquanto telespectador apaixonado pela teledramaturgia, sobre o papel do roteirista, voltando aqui para o papel de roteirista e do diretor nesse processo, né? Acho que você até já falou, mas se você quiser complementar alguma coisa assim, até que ponto eles devem ser fiéis ao livro, né? Você falou dos elementos essenciais, se não me engano, não foi isso? Se você puder... Isso. É interessante essa questão do diretor, porque, assim, na televisão... O autor, ele é o senhor do destino, digamos assim, né? Ele escreve, aí o que Aguinaldo fala? Você precisa ter um bom diretor, um diretor que entenda qual é a sua linguagem, porque ele vai traduzir aquilo ali. Muitas vezes quando não há um alinhamento, pode trazer prejuízo ao trabalho. Por exemplo, em América, da Glória Pérez, era o Jaime Monjardim no início. Ela dizia que ele estava dando... O mesmo Jaime Monjardim que dirigiu o Clone. Ela disse que ele estava dando um tom muito carregado para Sol, a protagonista. Aí ela foi lá e trocou o diretor. E houve uma mudança da linguagem. E isso fez toda a diferença. Aí com isso, o que é que eu estou querendo dizer? Na TV, o diretor e o autor, quando é uma adaptação, eles precisam entender o tom que eles querem dar para aquela adaptação. E aí você falou da Pedra do Reino, que é a história do Suassuna. Isso. Se você parar para assistir a Pedra do Reino, você vai ver o tom que foi dado, né? Foi um tom mais teatral, você vai ver a cenografia. Não é um tom mais realista quando você vai assistir o Auto da Compadecida. A Pedra do Reino eu não assisti. Foi filme também? Que foi adaptado para filme? Minissérie, né? Minissérie. Tem um tom mais teatral, a cenografia. É uma cenografia que não é muito realista. Então, esse universo, a forma como o espectador ele vai consumir, vai fazer diferencial também, né? Então, como é que você quer retratar o romance do Ariano, né? A peça de teatro do Ariano Suassuna, o romance de Jorge Amado? Como é que você quer adaptar isso e trazer para que as pessoas vejam? Isso também faz toda a diferença. Agora que você estava falando aí, eu lembrei que teve aquela adaptação também do livro de Machado de Assis, né? Do Dom Casmurro. Foi uma série, não sei se chegou a... Teve, assisti bem... Eu lembro que eu comecei a assistir na época, acho que eu era muito nova, aí não... Teve o Dom Casmurro, eu lembro. Era Amor de Capitu, se não me engano, o nome da série. E teve também, para o cinema, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que também é uma adaptação que eu assisti, mas... Essa aí eu tô interessado em assistir. Não fiquei... É antiga essa adaptação? Não, acho que deve ter saído aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, por aí, né? Tão antiga, né? Agora eu quero saber de você se tem alguma adaptação que, na sua opinião, superou o livro. Eu diria que essa é uma pergunta bem desafiadora. Eu diria que eu tenho aquela que está no meu imaginário, na minha memória afetiva, porque eu gosto, que é A Casa das Sete Mulheres, que foi uma minissérie da Globo. Eu li o livro original, mas eu falei, não, a minissérie tá melhor. Mas foi algo que tá ali. Eu tinha meus 10 anos de idade, 12, e eu assisti aquela história, me envolvi. Comecei a estudar sobre o movimento político na época para entender. Mas foi algo que eu, inclusive, gosto das adaptações da Maria Adelaide do Amaral, que foi ela junto com o Walter Negrão na época que fez.
porque ela entendia muito dessa questão. Ela adaptou também os Maias. Os Maias se eu teve não me também, engano. teve a série também. Ela que adaptou, ela era a rainha das minisséries da Globo. Até a Globo desistiu das minisséries. Mas A Casa das Sete Mulheres, pra mim, é a minha preferida. Se superou ou não, mas assim, na minha opinião, superou. Por conta de todo o trabalho, do universo, do trabalho artístico também, de pesquisa, foi algo bem, assim, marcante. Uhum. E agora que indo pro lado mais, a gente conversou antes, quando a gente estava marcando aqui esse encontro, você comentou comigo que você tem vontade também de escrever um roteiro, né? E aí eu queria saber como é que... se você já começou algum roteiro, como é que você tem trabalhado nisso, nessa parte de escrita sua? Aí tem uma curiosidade, porque na época da novela Fina Estampa, o Agnaldo ele fez um curso, uma masterclass, e a seleção desse curso era você escrever uma continuação da cena da novela Tieta. Ele fala a história, né? Que era uma cena em que a Perpétua pegava a Tieta com o sobrinho na cama. E lá ele falou, olha, no dia seguinte eu decidi que a Perpétua ia fingir que ficava cega e não tinha visto nada. Agora eu quero que vocês escrevam a cena com um final diferente. Aí as melhores cenas serão selecionadas. Aí eu escrevi, né? Na minha ela fingia que estava maluca, mas de maneira bem nordestina. Aí eu fui selecionado para a segunda turma, né? Na primeira que foi criada a novela Fina Estampa, que foi lá. Na segunda turma era para eu ter ido, mas eu não fui porque eu não tinha recursos na época. Ah, né? você iria para fazer um curso no com Rio ele? de Janeiro. 3 semanas você aprenderia na prática o desenvolvimento desde a ideia inicial até a concepção do primeiro capítulo. Né? Inclusive o Virgílio Silva, que hoje divide a autoria de Três Graças com ele, junto com o Zé da Silva, o Virgílio fez parte dessa segunda turma. Né? Aí eu não fui por conta disso, dessa questão financeira. O curso era gratuito, mas ficar um mês no Rio de Janeiro para um jovem de Barreiras era difícil. Mas é algo que eu falo, não. É um sonho que eu ainda pretendo pôr em prática. E eu tenho muitas ideias que estou colocando no papel. Em 2026, pretendo finalizá-las. Né? Aí já entra a questão... Mas você vai sempre pro lado do roteiro ou você escreve também algum outro gênero? Romance, eu nunca cheguei a sentar assim para escrever, mas tem nascido algumas ideias, até mesmo ele fala que para você se apresentar como escritor, um romance, uma peça teatral, seja um caminho mais fácil. Hoje a gente tem as plataformas de streams, então você pode trazer aí algumas ideias e apresentá-las para produtores independentes, mas os romances ainda são um caminho. Né? Eu estive pensando esses dias até em 2026 iniciar algo. Aí, seguindo o conselho dele sobre as vivências, estava revisitando algumas vivências. Eu falei, eu acho que dá para trazer alguns elementos aqui e fazer uma boa história. Nossa, muito bom. Espero que dê certo. Espero que você consiga, que a gente tenha aqui uma pessoa aqui de Barreiras, um roteirista. Você é aqui de Barreiras mesmo? Sou nascido e criado aqui. Só falta um pouquinho mais de dedicação, que nos últimos anos aí psicologia acabou me sugando mais que devia. Entendo. Mas é um plano para o ano que vem eu retornar. Muito bom. Luiz, foi uma alegria enorme te receber aqui no podcast Voz Literária, tá? Essa conversa mostrou que adaptar a literatura é mais do que levar uma história à tela, né? É reinterpretar o imaginário, né, de uma obra, um imaginário popular também, traduzir emoções ali de uma forma diferente para um público muitas vezes diferente também. E você que nos ouviu, que está aqui, eu quero saber também qual obra, assim, adaptada você gostou mais. Se você puder deixar aí nos comentários, deixa aí pra gente saber, tá? E eu quero te convidar mais uma vez a seguir aqui o nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Hoje o conhecimento aqui sobre teledramaturgia foi enorme para mim, eu particularmente não conhecia. Inicialmente eu estava pensando em trazer uma pessoa para falar de filmes, que é o meu universo mais assim na área de filmes, né? Mas aí quando você falou das novelas, eu falei, nossa, realmente tem muitas novelas, né, adaptadas, né? Como você está falando aí de séries, assim, e coisas aqui do Brasil mesmo, né? Então, assim, eu achei incrível a conversa. Agradeço muito, tá, Luiz? Aproveito para agradecer mais uma vez ao Colégio de Custo Gauss, que é o nosso patrocinador aqui oficial do podcast. Muito obrigada
por confiar no nosso trabalho, por estar com a gente aí durante todo esse ano, tá? Quer deixar algumas últimas palavrinhas aí, pessoal, Luiz? Então, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu realmente gosto de falar sobre esse assunto, é um assunto que me fascina. E dizer que a gente precisa valorizar mais o que a gente produz no nosso país. Porque se a gente for ver, as novelas brasileiras são referência no mundo inteiro. E muitas vezes a gente não valoriza, né? A gente não compreende, não consome. Então, as novelas, as séries, a literatura brasileira. Então, a gente precisa valorizar mais, porque isso também faz parte da nossa identidade cultural. Então, valorizar isso faz toda a diferença. É verdade. É isso aí, gente. E nos vemos aí no próximo episódio do podcast Voz Literária.